Eu vou conversar com o Dr. Marcelo Steiner, que é ginecologista, doutor, pós-doutor, tem uma especialização em ginecologia endócrina, é muito estudioso, pesquisador. Além de tudo, para meu orgulho, é meu filho. O Marcelo fez uma observação bastante interessante a respeito de uma personagem de novela, a atriz Andréa Beltrão, que está fazendo a Rebeca num Lugar ao Sol. Eu sou noveleira, então eu assisto, então eu acompanho essa personagem. E eu achei muito interessante seu comentário e queria que você reforçasse e discutisse um pouco sobre isso. Primeiro, obrigado pela introdução. Realmente, essa personagem da Beltrão é bem interessante a fala dela, é algo que a gente no consultório acaba conversando sobre essa fase da vida da mulher, né? Em que há sem dúvida um estigma, quer dizer, é um período em que a mulher começa a perceber mudanças no corpo dela e isso vem com outros envolvimentos acontecendo, como os pais ficando doentes, como alguma questão profissional, né, ela avalia a carreira dela, questões relacionadas ao casamento, a parte de sexualidade. Então ela se encontra aí num momento bastante vulnerável da vida, né? E esse período é marcado por essa vulnerabilidade. E o que a gente tenta, né, e conversa com as pacientes, que muitas já chegam considerando que vou fazer terapia de reposição hormonal e todos os meus problemas vão estar resolvidos. E não é só isso, né? Não é só uma questão de fazer ou não terapia de reposição hormonal, de apenas fazer mais ou menos atividade física, dormir melhor ou não dormir melhor, é um processo aí muito maior que isso. A mulher precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela e, frente a isso, fazer atitudes, né? E muitas falam a frase, né, que a personagem falou, que está tudo indo embora, está tudo se acabando. E eu acho que o principal da conversa neste momento é que algumas coisas realmente acabam ficando mais complicadas, mas outras acabam acontecendo. Eu gostaria de fazer um comentário, porque eu sou essa mulher que você falou, né? Eu passei por isso e a gente sente mesmo na pele essa mudança. Você sabe, eu sempre trabalhei muito, eu tenho uma independência e mesmo assim, vocês indo embora, casando, saindo de casa, a sensação de você não ser mais o centro daquela vida, e também talvez já não receber tantos elogios, talvez há muito não está no centro da coisa do profissionalismo, né? Você é uma pessoa que sempre esteve bem assim na crista da onda e às vezes você mesmo fala, poxa, será que as coisas não estão acontecendo mais como era antes? Será que eu não estou mais naquele protagonismo? E na verdade não é isso, né? Mas é interessante porque assim, ela está falando de uma profissão que ela era modelo. Modelo ainda você pode imaginar assim, precisa do corpo, precisa da beleza e tudo. Uhum. Eu, na verdade, sou uma dermatologista e mesmo assim, o fato de envelhecer te traz assim, mas vamos dar lugar para os mais jovens, se encosta aí que agora você já não tem mais valor. Uhum. Então, muitas dessas coisas passam pela nossa cabeça. E isso nos deprime. Sim. E talvez mude. Mas outra coisa que você falou importante, você falou assim, a reposição, a mulher vai achar que está tudo resolvido. Sim, eu acho que algumas acham. Mas eu recebo muitas mulheres que também já trazem um discurso assim, eu não vou fazer reposição hormonal, ponto, porque também isso me engorda ou coisa do tipo. Então, eu acho que uma coisa e outra são, assim, isso. Essa discussão. É um assunto muito complexo, sem dúvida, né? Então, assim, a terapia de reposição hormonal, eu acho que o principal ponto dela é trazer uma ajuda de um tratamento, principalmente para sintomas, que podem ser mais um problema que ela está vivendo neste momento. Então, quer dizer, ela já tem todas essas consequências, né, de mudanças, tanto físicas, emocionais, né, complexas, família, profissão, e além disso está
com muita onda de calor, não está conseguindo dormir direito, não consegue trabalhar direito por causa das ondas de calor, está com secura vaginal, não consegue ter uma boa relação sexual, aí sim a terapia de reposição hormonal ajuda e ajuda bastante. Também na parte emocional ajuda demais, principalmente na transição menopausal, que é um momento em que a mulher está realmente muito vulnerável a sintomas depressivos e a sintomas emocionais. Então a terapia de reposição hormonal ajuda bastante. Agora, a gente precisa conversar sobre outros hábitos e mudanças que a mulher precisa ter para ela conseguir passar por esse período da melhor maneira, né? Então ela precisa ressignificar, mudar alguns conceitos para conseguir sair dessa transição diferente e aí no meu comentário eu coloquei lá uma fala da Jane Fonda, que é o terceiro ato da vida, né? Que é esses últimos anos aí, 30, 40 anos, que a mulher está vivendo em torno de 30 anos pós-menopausa. É muito tempo, é muita vida, e essa vida pode ser vivida com uma maturidade maior, então ela pode fazer coisas que ela não tinha maturidade para fazer antes, como, sei lá, escrever, né, aprender, ter tempo para aprender algum instrumento musical, ter tempo para ir mais em espetáculos culturais e se envolver mais nesse sentido, coisas que talvez antes ela não tinha nem a maturidade, nem o tempo, nem o envolvimento que se exigiria para fazer. Então, quer dizer, é isso que precisa ser conversado, né? Atividade física também, né? Como se dedicar, quais são os principais exercícios e atividades físicas que ela precisa fazer. A alimentação, que você gosta muito, né? Também é um momento em que deve ser falado. Aí, do ponto de vista orgânico, né? A perda do estrogênio traz muitas mudanças metabólicas, né? Então você precisa fazer essa adequação também, não dá para pensar como era antigamente. Agora, não é que é pior, é diferente, então isso que precisa ter um bom entendimento, né? Até teve uma pesquisa interessante que uma autora, Miriam Goldenberg, fez, pesquisando a respeito das mulheres. Eu não sei bem os critérios todos utilizados, mas ela chegou à conclusão de que a mulher, depois dos 50, é mais feliz. É interessante isso, mas assim, talvez quando esse momento mais crítico já passou, mas por quê? Por causa que ela tinha talvez mais liberdade, ela chegou num ponto que ela não precisa mais ficar agradando as pessoas. Sim. E deixa sair aquilo. E ela tem um aprendizado da vida que é muito diferente, né? O que você vai fazer agora, a parte mental é muito ampla. Talvez a física não seja tanto, mas a mental é muito ampla. Então ela tem muitas possibilidades. Se ela conseguir entender isso, eu acho que ela acaba tendo uma qualidade de vida geral muito boa e sendo mais feliz, sem dúvida. Duas coisinhas eu queria que você falasse mais. Uma, todas as repercussões que podem estar envolvidas com essa baixa de estrogênio. Assim, osteoporose. Muitas mulheres eu sei que não vem relação entre uma coisa e outra. Uhum. E às vezes elas só pensam no calor. Eu não estou sentindo calor. E não sabem, sei lá, sono, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, do ponto de vista teórico assim e prático para explicar, a gente divide, né, o que acontece quando a mulher tem uma diminuição da produção hormonal em coisas que acontecem de maneira imediata, as coisas que acontecem no médio e no longo prazo. Então, de maneira imediata, e o que é muito conhecido, são realmente sintomas climatéricos, né? E aí as ondas de calor, a alteração emocional, né, que são muito prevalentes, isso às vezes atrelado a uma insônia, né, ou tanto o calor como a ansiedade não faz com que ela tenha uma boa noite de sono. Então isso impacta bastante na qualidade de vida dela. Um pouquinho mais à frente ela pode ter secura vaginal, né, ou sintomas relacionados ao trato genital dela, então ardor, a dor vaginal em geral, às vezes dor até para urinar, enfim, isso também impacta aí a vida dela, a vida sexual dela. E também tem uma mudança aí de metabolismo de gordura quando você pede o estrogênio. A mulher não acelera o ganho de peso dela nesse período, o que é muito interessante. Ela vai continuar ganhando peso como ela já vinha ganhando nos outros anos, né? Não há uma aceleração. O que acontece, isso é muito interessante, é uma alteração na distribuição da gordura. Então ela começa
a distribuir gordura visceral, na barriga mesmo, né? Ela começa a hipertrofiar essa gordura que está aí. E essa gordura visceral é uma gordura muito ruim do ponto de vista metabólico. Então, aumenta colesterol, ela começa a aumentar o risco de doença cardiovascular dela. Então, ela precisa ficar muito atenta em relação a isso. Então, isso já começa a acontecer no médio e longo prazo. E uma outra coisa aí sim, que é acelera neste período, é a perda de massa óssea. Isso tem relação aí bem importante. A curva ela vem caindo. Quando a mulher entra na menopausa, ela perde mais massa óssea de maneira rápida e depois de uns 10 anos essa curva muda um pouquinho de novo. Então, ela precisa estar atenta a isso. Tem mulheres que perdem muita massa óssea de maneira mais importante. Essas mulheres precisam ser identificadas porque no futuro vão ter mais risco de ter fratura por esse alto remodelamento ósseo devido à perda do estrogênio. Então, por isso que é importante o especialista, né? Ele precisa entender esse processo todo, todas essas mudanças, conversar, discutir. E a mulher precisa entender tanto os aspectos emocionais, orgânicos e os riscos que ela vai ter neste momento de vida para ter aí um bom cuidado com a saúde dela e ter expandir aí o tempo de vida dela com qualidade, né? E isso é uma coisa que eu e a doutora Denise a gente discute bastante, né? Formas de ter uma boa saúde para tentar aumentar a expectativa de vida. A gente tem discutido bastante isso nos últimos anos, né? Exatamente. Então eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Do ponto de vista de pele, eu acabo recebendo uma mulher que se queixa muito da flacidez, se queixa muito de ressecamento de pele. E isso também é algo bem abrangente, porque às vezes ela começa a ter tanto ressecamento que ela tem coceira, essa coceira às vezes gera um machucado, aquelas manchinhas às vezes roxinhas assim que aparecem espontaneamente também tem relação um pouco com a fragilidade dos vasos. E ela fica às vezes com dor na relação, então isso é uma coisa importante que às vezes ela também não expõe. Então, eu acho que nada melhor do que conversas com os especialistas para lembrar que você não vai passar por essa jornada sozinha, né? A gente precisa conversar, aprofundar, discutir, argumentar e decidir, né, o melhor caminho para a sua terceira parte aí tão interessante da vida.